Saudações. Ontem nós havíamos começado a tocar em uns pontos importantes a respeito do conflito entre a Federação e a OTAN, certo? Nós concluímos que a vasta superioridade tecnológica da Federação Russa sobre a OTAN tornaria algo como uma derrota muito, mas muito difícil. A vitória da Federação Russa, do ponto de vista militar, sobre a OTAN, diante da situação tecnológica de ambas as partes, praticamente um fato da vida. Mas a questão vai além do confronto militar. O confronto militar é só a ponta de lança. O problema é mais complexo. Existe uma ordem mundial que tem que ser transformada, certo? É uma ordem mundial alicerçada sobre os valores do Ocidente, qual seja a dívida e a exclusão, certo? O Ocidente, a civilização capitalista liberal, ela é baseada na dívida. A riqueza do Ocidente é baseada na dívida. Ela endivida outros povos, outras nações, e a partir disso constrói e alicerça o seu poder. Então, uma espécie de escravidão por dívida neo-romana, porque nos 1000 anos de história de Roma, o Ocidente está completando 600 anos. Mas nos 1000 anos da história de Roma, a lógica sempre foi escravidão, dívida, certo? Roma se baseou essencialmente nisso, na escravização de pessoas e no endividamento de pessoas, na manutenção da dívida. A dívida era originalmente o fundamento para a escravização e, posteriormente, caminhou ao lado da escravização. É mais ou menos como o Brasil. O Brasil começou também com a escravização, a sociedade brasileira é, por origem, uma sociedade escravocrata, e agora o Banco Central, Roberto Campos Neto tem que ser demitido. A gente tem que lembrar isso todas as vezes que a gente tiver oportunidade. Roberto Campos Neto tem que ser demitido, porque ele trabalha para banqueiros, para financistas que buscam a escravização da população e do Estado brasileiro por dívida. Então, essa civilização, nesse sentido, o Brasil é o Ocidente. Certo? Nesse sentido, o Brasil faz parte do Ocidente. Porque o Ocidente é essencialmente isso. Escravizar as pessoas pela dívida. Roubar a riqueza, a renda, a propriedade, a dignidade de todas as pessoas pela dívida. A dívida é o fundamento do Ocidente e a dívida é o fundamento do que rege o Brasil agora. Como eu disse, a gente não tem importância geopolítica. O papelão que a gente passou no encontro de G20, inclusive, antes de comentar qualquer outra coisa, eu gostaria de falar sobre isso. Eu vejo muitas postagens no Twitter, no Instagram, no Facebook, falando, gente, o Brasil é um ator perfeito para buscar a paz entre Rússia e Ucrânia. O Lula reúne todas as condições. As duas coisas são mentirosas. São mentirosas. Primeiro, o Brasil pode estabelecer um acordo para a paz. Eu repito o que eu venho falando há muito tempo. Isso é estúpido de ser dito. Porque é óbvio, é evidente que a Rússia não quer a paz. Não uma paz acertada, uma paz que você tem que fazer concessão. Não é que a Rússia não queira a paz. A Rússia quer a paz. Eu me expressei mal. A Rússia não quer uma paz palestina. Que você tem que fazer concessões a um agressor. Ela não quer esse tipo de paz. Ela não tem por que buscar esse tipo de paz, já que ela está ganhando. A Rússia vai ter a paz que ela quiser, que é baseada na vitória, na destruição do inimigo. Essa é a paz que a Rússia busca. Como ela está ganhando e de lavada, é óbvio que ela não vai aceitar um acordo de paz. Isso é uma coisa estúpida de ser dita, né? A Rússia quer a paz. Claro que a Rússia quer a paz. Mas não, repito, uma paz palestina. Ela quer uma paz romana. O que não chega a deixar de ser irônico, né? Ela quer uma paz romana. Uma paz imposta pela vitória. Então,
não faz sentido nenhum a Rússia ganhando, o Ocidente sem armas, sem munição, a Ucrânia sem soldado. Para que a Rússia buscaria a paz? O que ela ganha com isso, com essa paz palestina? Não ganha. Então não vai ter esse tipo de paz. É burrice. Intermediar a negociação de paz. Não tem negociação. Putin, repito, reitero, 2 semanas atrás já disse a paz que ele quer. A rendição da OTAN, mas eles saírem da Ucrânia. Simples, essa é a paz que a Rússia quer. E essa é a paz que ela vai impor. Qual que é o problema de aceitar isso? Ou vocês acham, ou alguém acha que a Rússia vai sentar com a OTAN e vai acreditar nos países da OTAN, depois de Minsk I e Minsk II? Depois que a própria Angela Merkel e o babaquinha francês disseram que estavam tentando enganar a Rússia o tempo inteiro para dar prazo para a Ucrânia se armar. Vocês acham realmente que a Rússia vai sentar com os Estados Unidos, que mentem igual respiram, vai sentar com representantes da Holanda, da França, da Espanha, da Alemanha, ou seja lá de que país for, e vai negociar uma paz com mentirosos? Que é verdade? Que a Rússia vai negociar paz com esse tipo de gente? Não vai mesmo, gente. Isso é burrice acreditar na coisa dessa. Não é nem inocência, é burrice mesmo, com todo respeito. Então, qualquer mídia que venda essa ideia, o Lula vai fazer negociação de paz, está mentindo. Ou está sendo estúpido, burro. Está mentindo porque é óbvio, é evidente, que a Rússia não está buscando essa paz. E está sendo burra por acreditar que ser o Lula que vai fazer isso. Sabe por que não é o Lula? Porque o Brasil votou contra a Rússia no Conselho de Segurança da ONU. Esse voto não tem nenhuma implicação prática, mas passa uma ideia. Se votou contra a Rússia, como é que vai poder negociar? É um país contrário à Rússia. Se fosse neutro, tivesse abstenção, aí sim. Mas contrário à Rússia não faz sentido nenhum a Rússia aceitar a negociação, aceitar a intermediação de um país que votou contra os interesses dela. Certo? Então, é óbvio que não vai acontecer. É incrível como jornalistas de renome, cara, são pessoas formadas, que ganham dinheiro para escrever, que ganham dinheiro para falar, que ganham dinheiro para dizer essas merdas, com todo perdão da má palavra. Como é que caras assim conseguem escrever, falar uma bobagem dessa? Eu entendo, porque às vezes o cara é muito fã do Lula, muito fã do PT. Eu sou fã do Lula e eu sou fã do PT. E eu não engano ninguém. Não engano ninguém. Você não precisa enganar alguém porque é fã da pessoa. Você não precisa mentir para os outros porque defende uma ideia. Isso é uma bobagem. É uma bobagem muito grande. Então, essa noçãozinha de que o Lula vai intermediar a paz, ela é burra, ela é estúpida, ela é mentirosa. E vou repetir por que ela tem essas características. Porque a Rússia não vai aceitar esse tipo de paz, ela não tem por que aceitar, não tem nenhuma razão para aceitar. E o Brasil não é um intermediário confiável. A partir do momento que o Brasil votou contra a Federação Russa, o Brasil deixou de ser confiável. Isso é óbvio. Você tem uma discussão, tem um diferendo com uma pessoa. E aí você vai escolher para intermediar a resolução do conflito uma pessoa que foi contra você? Você acha realmente que isso vai acontecer? Alguém realmente acredita nisso? É óbvio que não, né? Então, a imprensa progressista, às vezes, ela também manda mal. Manda mal. Não chego a dizer que ela é como o New York Times, né, que tentou dizer que o Nord Stream foi afundado por um suposto grupo ucraniano. Como se... Gente, o Estado ucraniano não tem um submarino capaz de sair do Mar Negro, chegar no Mar Báltico, a 50 metros de profundidade, sem chamar a atenção de ninguém. Ela é uma das regiões mais vigiadas do mundo. Então, submarino ucraniano, que não existe, saiu de Odessa, que é a única cidade litorânea que a Ucrânia ainda tem, saiu de Odessa, atravessou o Mar Negro, o Estreito de Mármara, que é provavelmente um dos mais concorridos do mundo, não chamou a atenção de ninguém. Atravessou o Mediterrâneo, depois atravessou o Estreito de Gibraltar,
também ultra vigiado. E aí atravessa o Canal da Mancha, mais vigiado quase impossível, né? Avança pelo litoral da Holanda, atravessa o Estreito de Gotland, né? E chega no Mar Báltico, que é uma região super vigiada, e sem chamar a atenção de ninguém, mergulhadores super profissionais que a Ucrânia não tem, entra a 50 metros de profundidade e instala meia tonelada de TNT, meia tonelada, 500 quilos de TNT, em 4 locais diferentes, para explodir eles ao mesmo tempo. Então, foi um grupo. Se o Estado ucraniano não tem condição de fazer isso, foi um suposto grupo terrorista ou dissidente ucraniano. Quer dizer, como o New York Times tem a pachorra de mentir tão desavergonhadamente? Porque essa é uma mentira vergonhosa. Não é mentira comum, é uma mentira vergonhosa. Por que ela é uma mentira vergonhosa? Porque ela não faz o menor sentido, ela não tem um mínimo de coerência. Não tem a mínima possibilidade de você imaginar coisa dessa. Eu não estou dizendo aqui que a imprensa brasileira mais sabuja, e eu vou dar nome aos bois, a imprensa sabuja. Porque se você engana as pessoas dizendo que o Lula vai conseguir a paz entre a Ucrânia e a Rússia, sem nenhuma evidência de que o Brasil agora tem a credibilidade, porque perdeu ao votar contra a Rússia, ou de que a Rússia tem a necessidade de negociar a paz, são duas condições contrárias e irredutíveis. O Brasil não tem mais credibilidade, vai levar anos para recuperar a credibilidade com a Federação Russa, anos. Porque perder confiança é muito fácil, reconquistar leva tempo. Então vai levar anos para recuperar a credibilidade com a Federação Russa. E, repito, some-se isso. É óbvio que a Rússia não vai aceitar agora a intermediação do Brasil de forma nenhuma. Ela até foi muito polida não mandar o Lula pentear macaco. O Brasil pentear macaco, né? Foi muito polida, certo? Muito, foi educado, inclusive mais do que outras nações seriam em situação semelhante. E também imaginar, ao mesmo tempo, que a Federação Russa queira paz quando está vencendo a guerra. Gente, sério, ninguém leu von Clausewitz, não? Esses jornalistas, nenhum deles leu von Clausewitz. Nenhum desses jornalistas leram Sun Tzu. Nenhum desses jornalistas leram Maquiavel. Por que você vai buscar a paz, um acordo de paz, quando você está ganhando? Quando você está ganhando, você não busca um acordo de paz, você busca vitória, é óbvio. Um acordo de paz existe quando você está perdendo, quer ceder alguma coisa para evitar um mal maior, ou quando existe um impasse. Nenhuma dessas duas condições existe na Ucrânia. A Rússia não está perdendo, muito pelo contrário, e não existe impasse, ela vai massacrar a Ucrânia. Está óbvio isso. Os acontecimentos de antes de ontem para ontem, quando ela soltou 6 quinjal de uma vez, mostra que não existe impasse. Ela está disposta a destruir a Ucrânia se isso for necessário. E destruir qualquer um que intervir tentando impedi-la. Como eu disse, não existe impasse. É um recado simples. Venha, e o que aconteceu com a Ucrânia vai acontecer com vocês. Não temos dó de munição. Simples assim. Simples assim. Até o fato de terem usado os russos 3 aviões diferentes, o Tupolev Tu-96, o Tupolev Tu-135 e o MiG-31, mostra que a última preocupação da federação é ser discreta e se esconder. Ela foi claríssima, certo? Com obviedade ululante, até um ocidental entende. Então, eu de verdade, ontem eu deixei de seguir 2 páginas por conta disso. Gente, eu enxergo mal. Eu já disse para vocês, e acho que é mais ou menos óbvio aqui, que eu enxergo mal. Não vou ficar gastando a minha vista lendo burrice, lendo bobagem, só porque a mídia é do nosso lado. Não. Eu votei no Lula desde sempre. Votei no PT desde sempre, sou de esquerda. Mas não é por isso que eu vou sair por aí mentindo, enganando para ganhar like, né? Não vou fazer isso. E eu acho desprezível quem faz. Certo? Dito isso, e estabelecido
o quanto o New York Times foi ridículo, porque a palavra certa é essa, o quanto ele foi ridículo. Queria que os outros acreditassem que um grupo ucraniano fosse capaz de, como eu disse, mergulhar 50 metros de profundidade e colocar meia tonelada de bomba e ninguém vê. Foi o governo dos Estados Unidos. Foi como o Simon Hersh disse, foi o governo dos Estados Unidos. Não foi bem como ele disse. Porque foi estranho ele ter ignorado o papel do Reino Unido e da CIA. Né? Ele só colocou no fogo quem? Ele colocou no fogo a Marinha dos Estados Unidos e colocou no fogo. Boa tarde, Alice, boa tarde. Ele colocou no fogo a Noruega. Mas é óbvio que a CIA tomou parte nisso, e é evidente que o MI6 também tomou. Evidente. Certo? Não tentar enganar as pessoas dizendo que a culpa foi de um suposto grupo ucraniano, isso é desprezível. Né? Mas vamos lá. Primeiro ponto aqui é que, como nós já discutimos, inclusive ontem, a Rússia tem tecnologia de aquisição de informação na forma de constelações de satélites, de radares, suficiente, forte, suficiente, precisa, para saber quem foi que fez. Ela sabe. Ela sabe a movimentação de cada uma das partes em tempo real e acompanha isso por inteligência artificial, pelo supercomputador localizado no comando geral das forças militares russas. Então, ela tem controle pleno do que está acontecendo. Eu até vi, alguém fez uma pergunta interessante. Mas alguém disse num videozinho do YouTube, né, que a capacidade dos satélites da OTAN é muito maior que a da Rússia. Eu me espanto com a dificuldade das pessoas em separar o quantitativo do qualitativo. Os Estados Unidos têm muito mais satélites do que a Rússia, não tem nem comparação. Só que mais de 1.000 desses são do Elon. São caixas de sapato que transmitem sinal de internet. A grande maioria dos satélites dos Estados Unidos são comerciais. São satélites pequenos que transmitem informação. Não são satélites espiões, não são satélites de aquisição de informação. Como eu disse ontem, quando eu falei sobre o satélite por emissão de nêutrons, que é um satélite que pega armas nucleares, não interessa onde elas estejam. Os Estados Unidos têm um, mas muito mais fraco. Certo? Então, a Rússia tem bem menos satélites que os Estados Unidos. Isso é inequívoco. Mas a qualidade desse satélite, a tecnologia desse satélite é incomparável. Não é questão de você ter milhares de satélites. Inclusive, a China falou que vai lançar uma constelação própria de satélites para demolir o negócio do Elon Musk. Por quê? Porque a China fabrica esses mini satélites em escala industrial. Da mesma forma que ela conseguiu construir um hospital de 6 andares em 2 semanas, para ela fazer 1.000 satélites em 2 meses, é nada. Para ela, nada. Mas o tipo de satélite que a Rússia tem não é o que você faz 1.000 em 2 meses. É outro nível. Nós falamos sobre isso. Certo? Então, a Rússia tem uma capacidade enorme de aquisição de informação, de processamento de informação, e não existe a menor chance dela ser pega de surpresa. Menor chance. Outro ponto. Ficou óbvio pelos acontecimentos recentes que, se existirem mesmo as tais armas que a OTAN quer mandar para a Ucrânia para realizar a suposta ofensiva de primavera, a reação russa vai ser brutal. Ela demonstrou que é capaz de fazer. Os 6 quintal de uma vez, ela tinha lançado apenas 2 ao longo de todo o ano anterior de guerra, foi para vingar o que aconteceu em Briansk. E se por conta de 30 idiotas que entraram em território russo e acertaram alguns civis, ela lançou 6 quintal, imagina o que ela faria se a OTAN resolver realmente passar grandes quantidades de armas para a Ucrânia. Vai falar, a Ucrânia está preparando, com o apoio da OTAN, a ofensiva de primavera na Crimeia. Alguém de verdade, gente, de verdade, vamos ser aqui, né? Pacíficos aqui.
Alguém de verdade acredita que se a Ucrânia ou qualquer país do mundo atacasse a Crimeia, a Rússia ia ficar sentada? Tendo, e repare, a visita foi do senhor Kinjal, devastador. A próxima visita, com certeza, vai ser do senhor Zircon. E aí o Kinjal vai dessa saudade. E se o senhor Zircon em russo, não resolver, aí tem a visita do senhor Vanguard. E se não resolver, a visita do senhor Sarmat. E se não resolver, tem a visita do senhor Poseidon. Medo de Poseidon destrói um continente. Então, se o Ocidente está escalando em blefe, a Rússia está escalando em porrada. Não é uma ideia inteligente irritá-la, além de um certo nível. Perfeito? Nesse sentido, se o passado servir de guia para o presente, caso a OTAN ouse colocar armas em território ucraniano, elas vão ser imediatamente destruídas. Como aconteceu todas as outras vezes. As pessoas falam como se colocar arma na Ucrânia fosse simples. Muito do que restava da infraestrutura ucraniana foram destruídos nos ataques de antes de ontem. Vai colocar arma lá como? Através de ferrovia que não existe mais, de rodovia que não existe mais? Vai colocar de avião que pode ser derrubado? Vai levar no lombo de mula? Vai ser bobagem, é burrice, não tem como. É simplesmente inexecuível. E aí, se lançar um ataque a partir de um país da OTAN? Ou, sei lá, de uma Moldávia da vida? A Rússia já falou o que vai fazer. Não interessa quem, a resposta vai ser imediata e pesada. Então não vai fazer isso. É igual aquela conversinha que surgiu um tempo atrás. Vou invadir a Transnistria, né? Vou invadir a Transnistria para impedir a tomada de Odessa. E eu disse, não vão, porque eles não têm coragem, e mesmo se tivessem coragem, se fosse estúpido o suficiente para fazer isso, eles não têm meios. Sem coragem, sem meios, como é que você vai fazer? Não vai, é só ameaça vazia. É só o famoso clickbait. Está cheio de analista que vive desse clickbait. Falando bobagens que nunca vão acontecer para gerar engajamento. É a única coisa que eu consigo pensar. Então fica difícil ter notícias, sabe? Ter análise boa sobre o que anda acontecendo, porque a maioria está presa nesse esquema de clickbait, né? Nessas bobagens. É por isso que a gente tenta fazer um trabalho diferente. E por isso que todos os vídeos que eu fizer com a rubrica análise de conjuntura, eu vou desmonetizar. Para ninguém perder tempo com propaganda. E eu sei que o YouTube vai acabar me desmonetizando mesmo. Restringe alcance, impede transmissão de live, faz o regaço, né? Faz o regaço. Então, já que é assim, simplesmente eu mesmo desmonetizo e falo o que eu quero. O alcance fica pequeno. O alcance do meu canal já é prejudicado pelo YouTube há muito tempo. Então, não vai mudar nada. Certo? A ameaça funciona com quem tem medo. Certo? Mas vamos a um outro ponto que eu fiquei discutir. Eu disse que se lançarem ataques a partir de um país da OTAN, a Rússia já deixou claro que pode usar um cogumelo como resposta. No melhor dos caminhos, um cogumelo do Vanguard. Mas existem outros cogumelos mais fortes. Então, se a OTAN insistir, vai dar ruim. Quinjal é o ataque, vai ser usado. E a OTAN, nenhum país da OTAN tem a menor chance de defesa contra o Quinjal. A menor chance. E não tem uma arma equivalente ao Quinjal. E aí, passa o seguinte. E a federação usou meia dúzia de Quinjal no intervalo de poucas horas, quer dizer que o próximo passo é usar o Zircon. E aí sim a coisa encrespa. Certo? Então, a situação da OTAN é terrível. Essa questão de supostamente tentar atacar a Crimeia na primavera é um blefe. Isso é ruim.
porque blefe ganha poker, não ganha jogo de xadrez. A OTAN parece estar jogando um jogo diferente da Rússia. E isso é perigoso. É muito perigoso. É. Não é uma coisa boa para os países da OTAN. Mas aí entra a questão que a OTAN, os Estados Unidos em particular, está ficando cada vez mais sem opções razoáveis. Por escolha própria. O que ela vai fazer? Ela vai sair da Ucrânia? Seria uma das escolhas ruins da OTAN, melhor. Simplesmente existe, inventa uma desculpa qualquer, coloca a culpa no Zelensky por alguma coisa e sai de lá. Né? Seria uma opção. Mas depois da derrota vexatória contra o Afeganistão, um país onde a maioria das pessoas passa fome, depois de perder para o Afeganistão, gastando 2 trilhões de dólares em 20 anos e ser derrotado pelos afegãos, quer dizer, como um país que foi derrotado pelo Afeganistão chegou em algum momento a acreditar que poderia vencer a Rússia? Sério, só tem idiota na OTAN? Os Estados Unidos são realmente comandados por imbecis? Seria como se o Brasil tivesse perdido uma guerra para o Paraguai, não o Paraguai de antes de nós destruirmos eles, a serviços ingleses, o Paraguai de hoje. Seria como se a gente tivesse perdido uma guerra para o Paraguai e resolvesse enfrentar a Índia. Foi muita burrice. Foi muita estupidez. É uma crença desmesurada nas próprias capacidades. Certo? Como eu disse, a estratégia matadora da Rússia, satélites, radares de altíssima geração, mísseis hipersônicos muito destrutivos, é invencível. E outra, esses mísseis são pirotécnicos. A partir do quinjal, as explosões são enormes. Podem ser registradas e implantar o terror no coração dos países membros da OTAN. Então, os ingleses mesmo já se cagaram todo, depois que ficou óbvio que a Rússia realmente tinha as armas que disse ter, cerca de um ano atrás. Outro ponto. O que eles vão fazer agora? Disfarçar, né, o peido e ir para cima da China, fazendo alguma ruaça no mar da China Meridional ou em Taiwan, é uma ideia ainda pior. Ao sancionar a China, horrível, porque eles dependem dos bens industriais feitos na China. E a China conta com uma quantidade enorme de ativos do Ocidente. Você pode roubar ativos chineses, como roubaram ativos russos, mas vamos só explicar por que isso é uma ideia horrível. Eles roubaram cerca de 300 bilhões em ativos da Rússia. Só que esses ativos eram, sobretudo, ativos financeiros. Propriedade de bilionário, iates e ativos financeiros, ou seja, papel. Claro, roubaram algumas toneladas de ouro que os russos deixaram em Londres. Foi roubado. Igual roubaram o ouro da Venezuela, o ouro da Líbia, o ouro do Iraque. Roubar ouro é um esporte anglo-saxão a sério. Você pode falar, o que você pode fazer contra a China? A China não é estúpida o bastante para deixar o ouro nesse país. Vão roubar ativos chineses, vão deixar de pagar a dívida de 3 trilhões que eles têm com a China. Ora, ruim. Mas a gente tem que pensar nas medidas de dissuasão. Quase todas as indústrias dos Estados Unidos e da Europa estão na China. São indústrias americanas, são indústrias canadenses, são indústrias europeias. E a China pode simplesmente pegar para ela. Então vamos pagar, né? Fogo com fogo. Vocês roubaram os nossos ativos, nosso papel, e nós vamos ficar com o aço de vocês. Certo? A Intel parece que desenvolveu um processador de 2 nanômetros. Só que é a unidade chinesa. Então a China não tem que se preocupar com Taiwan produzir processadores. Ela tem uma fábrica dentro do país dela. Só tomar. Se os Estados Unidos ousarem confiscar propriedade chinesa, é óbvio que a China vai responder imediatamente confiscando propriedade ocidental. E aí, qual que é o resultado para os Estados Unidos ou para a Europa, que está tentando embarcar nessa também, aparentemente? A Alemanha, o Scholz foi com essa conversa. Não só eles não vão ter mais fornecedores de bens industriais, ou seja, não vai ter mais bens de consumo, que é o que sustenta essas economias decadentes, o que vai fazer
a inflação ir para a estratosfera, como vão perder as indústrias que têm, já que elas foram estúpidas o suficiente para, ao longo de décadas, colocar essas indústrias na China. A China não vai vender mais para eles e vai confiscar os ativos que eles têm em território chinês. O Ocidente, os Estados Unidos estão perdidos e a China já está fazendo isso. A China já está criando enormes obstáculos para a retirada de ativos financeiros. Já tem muito industrial multinacional reclamando que não consegue tirar ativo financeiro da China. A China está bloqueando a saída. E se não consegue tirar ativo financeiro, qual que é a chance de tirar ativo físico? Por exemplo, a Intel americana, que está na China. Supor que ela resolve, nós brigamos com a China, agora vamos transferir a fábrica para os Estados Unidos. Alguém realmente acredita que a China vai deixar um parafuso dessa fábrica sair do território chinês? Nunca. Então, é estúpido, é incrivelmente estúpido você fazer uma guerra contra alguém do qual você depende e que tem todas as suas armas na mão deles. Esse é o grau de planejamento do Ocidente. Quando eu falo, gente, não tem a mínima chance do oeste capitalista vencer. É por isso, certo? E aí, recentemente, a Índia, veja só, a Índia está fazendo cada vez mais acordos com o número cada vez maior de países para fazer negócio em rúpia. A Índia, que até então, até 6 meses atrás, é supostamente uma aliada dos Estados Unidos, está desdolarizando a sua economia mais rápido do que a China. Só não é mais rápido que a Rússia e Irã, porque a Rússia e Irã ficaram sem alternativa. Mas a Índia, mesmo tendo alternativa, está desdolarizando a economia mais rápido que a China. E a Índia hoje é a segunda potência industrial do mundo, supera os Estados Unidos. E é a terceira economia do mundo, perde só para os Estados Unidos e para a China. E é o país que está desdolarizando a economia mais rápido, depois de Irã e Rússia. Quer dizer, gente, já era. Aí fica toda essa discussão, esse tralalá, a paz na Ucrânia e não sei o que. Não. Para com isso. De verdade, para com isso. Vamos fazer uma análise séria. Vamos fazer um debate a partir de informação verdadeira. Certo? Eu creio que todo mundo ganha com isso. Todo mundo ganha com isso. Certo? O senhor Kim Jong já foi visitar a Ucrânia, já passou em cima da Moldávia, ele deixou claro que está pronto para visitar a Europa. Está pronto para visitar os Estados Unidos, se eles quiserem, porque a estratégia dos Estados Unidos sempre foi levar a guerra para os outros. E hoje existem meios mais que suficientes para eles levar a guerra para os Estados Unidos. Certo? Nós, inclusive, ficamos de fazer um vídeo, vamos fazer, explicando como isso aconteceria, potencialmente. Não vamos fazer agora, porque temos que trabalhar, né? Parte da manhã foi perdida porque amanheceu chovendo e o meu serviço não acontece bate chuva, mas agora parece que o sol está abrindo, então à tarde vai dar tudo certo. Então é só isso, eu vim prestar agradecimentos aqui a todos vocês que nos acompanham e terminar o vídeo que eu não consegui terminar ontem. Perfeito? Se eu soubesse que ia amanhecer chovendo, eu podia ter terminado, mas enfim, né? Obrigado a todos que me acompanham. Obrigado, Alice, obrigado, Fernando, né? Estão aqui. E Paulo, né? O Tony também está aqui, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, obrigado, Tony, obrigado, Alice, obrigado, Paulo. Fernando já foi. Vocês que estão aqui, muito obrigado. Obrigado para quem está me vendo agora no YouTube. Nós estamos usando vídeo gravado originalmente em outra rede social, porque é prático. É uma maneira de gravar vídeo sem pagar software. Nossas verbas aqui são muito curtas, ainda mais. A gente mesmo está se desmonetizando em alguns aspectos para poder falar a verdade. Então, é uma ótima maneira de você... É um software de vídeo. Dá até para você editar algumas coisas. Então, inclusive, eu recomendo. Telegram permite você gravar vídeo e até editar. É muito útil isso. E aí depois vocês postam o que vocês quiserem. Guardam para vocês mesmos. Então, recomendo. A plataforma que guarda, trata melhor do que outras, né? Não vamos citar nomes aqui, não vamos falar mal do nosso hospedeiro, mas é isso. Muito obrigado a todo mundo e até mais tarde.
Hoje à noite, na graça de Deus Pai, a gente faz outra live. Estou pensando nas ideias aqui. De toda forma, fui.